professor, consegui entender minhas dúvidas. É porque, na verdade, eu não estava vendo o símbolo do dólar e não estava sabendo diferenciar do real. E daí eu li com mais calma e eu consegui entender melhor. Perfeito. Então, olha lá, continuando aqui. Parece difícil, gente, mas depois que você entende o que está por trás, tá, fica tranquilo. Fica muito tranquilo. A grande questão é entender o que está por trás. Então, olha só. Ele tem um risco nessa operação, que é o câmbio daqui a um ano subir. Por outro lado, ele tem uma vantagem nessa operação, que a vantagem é o seguinte, poxa, eu tenho os 10 milhões de reais para pagar agora a máquina, mas se a pessoa está me dando a oportunidade de pagar a outra metade daqui a um ano, eu seria bobo de não aceitar essa oportunidade. Por quê? Falar, pô, peraí. Eu posso pegar esse dinheiro e eu posso aplicar na minha empresa. E por que eu posso aplicar na minha empresa? Porque eu sei que a minha empresa dá uma taxa de retorno, por exemplo, de 100% ao ano. Então, se eu aplicar, né? Se eu aplicar esse dinheiro, tá? Se eu aplicar esse dinheiro na minha empresa, né? Se aplicar o dinheiro na empresa, quanto de dinheiro? Ora, os 5 milhões de reais que eu tenho. Eu teria que comprar os 5 milhões de dólares, mas ele falou, você só paga daqui a um ano. Ok? Se eu aplicar o dinheiro na empresa, daqui a um ano, eu tenho quanto? Eu tenho 10 milhões de reais. De retorno do meu negócio. Todo mundo entendeu? Até aqui? Perguntas? Entendido. Maravilha. Mas ele fala, mas daqui a um ano eu tenho que pagar esse dinheiro. Eu tenho que pagar esse dinheiro. Então, olha só. Se daqui a um ano, né? Então você fecharia o negócio. Você fecharia o negócio. Tá? Então, você fala, pô, mas eu tenho um risco. Qual é o risco? É o risco de subida da taxa de câmbio, como a gente viu aqui. Então, vamos supor o seguinte agora. Vamos supor que daqui a um ano ocorra o primeiro cenário. Tá? Ocorra o primeiro cenário. Qual que é o primeiro cenário? O primeiro cenário é esse aqui. A taxa de câmbio dobrou. A taxa de câmbio dobrou. Se a taxa de câmbio dobrou, o que vai acontecer nessa situação? Eu preciso, primeiro cenário, eu preciso comprar quanto? Eu não preciso comprar 5 milhões de dólares? Isso? Porque eu não tenho que pagar daqui a um ano os outros 5 milhões para a empresa? Sim. Sim. Mas se o câmbio está a R$2 para $1, quanto que eu vou ter que pagar? 10 mil? 10 milhões. 10 milhões. Olha só. 10 milhões. Ok? Nesse caso, quanto que eu ganhei nesse negócio? Eu não peguei os 5 milhões de reais e apliquei na minha empresa? Sim, professor. Se eu apliquei na minha empresa os 5 milhões de reais, eu ganhei quanto? 10 milhões. Pego esses 10 milhões, compro os 5 milhões de dólares e pago a outra metade da máquina. Quanto que eu ganhei? 5 milhões? Ganhei zero. Não entendi o porquê zero, professor. Eu não tinha que pagar 10 milhões de dólares no início da operação. Tinha que pagar 10 milhões no início da operação. Perfeito. A empresa falou o seguinte, você pode me pagar só 5 milhões hoje, de entrada, e mais 5 milhões daqui a um ano. Ok? Isso. O câmbio nesse dia era de quanto? Vou colocar aqui do lado. Ele era de quanto?
De R$1 para $1. Não é isso? De R$1 para $1. Isso. Então, quanto que eu precisei pagar? Ora, precisei pegar 5 milhões de reais, comprar 5 milhões de dólares e pagar a máquina aqui, não é isso? Isso. Mas eu tinha os 10 milhões, eu tinha para comprar a máquina à vista. Só que o que aconteceu? O empresário, a empresa que me vendeu a máquina, ele falou, não, paga daqui 1 ano. Paga daqui 1 ano para mim. Ok? Então, hoje, você compraria, então, 5 milhões de reais, 5 milhões de dólares por 5 milhões de reais. É isso que aconteceria, não é? Sim. Perfeito. Então, quanto te sobrou de dinheiro? 5 milhões. 5 milhões, porque ele falou, não precisa pagar tudo agora. Ok? Ok. Perfeito. Aí você fala, eu vou pegar esses 5 milhões que eu tenho hoje e eu vou investir na minha empresa. E eu sei que a minha empresa dá um retorno médio de 100% ao ano. Então, daqui 1 ano, se eu peguei esses 5 milhões e eu investir na minha própria empresa, quanto eu vou ter? Eu vou ter 10 milhões. Ok? Ok. Mas daqui 1 ano, eu tenho que pagar quanto ainda? Para o dono da máquina? 5 milhões. Tem que pagar 5 mais milhões. 5 milhões, ok? Imagina que daqui 1 ano ocorreu esse primeiro cenário. O câmbio está a R$2 para $1. Se o câmbio está a R$2 para $1, quanto que eu ganhei? Olha, eu peguei os 10 milhões que eu tive de lucro da minha empresa, comprei os 5 milhões de dólares e paguei o resto da máquina. Pô, quanto que eu ganhei na operação? Ganhei 0. Porque o lucro que eu tive da minha empresa, eu perdi aonde? Eu perdi na desvalorização do câmbio. Aqui. O que eu ganhei aqui, eu perdi aqui. Ficou claro? Ficou sim. Obrigada, professor. Perfeito. Se aconteceu essa primeira situação. E se acontecer a segunda situação? Na segunda situação, o senhor ganha, porque o Isso. real ele vai estar valendo mais que o dólar. No segundo cenário, eu vou comprar os mesmos 5 Um milhões. dólar por 50 centavos. É isso? Eu vou comprar os mesmos 5, porque eu tenho que pagar os caras lá fora. Só que o câmbio está quanto agora? Tá 50 centavos o dólar. Então, quanto que eu pago? 2,5 milhões. Isso? Então, eu paguei agora, peguei o quê? 2,5 milhões de reais e comprei os 5 milhões de dólares. Não é isso? Exato. Quanto que o meu negócio deu? 10 milhões. Quanto que eu ganhei? 2.500. Não. 7 milhões e meio, que é a diferença? Isso, a diferença. Eu ganhei 7 milhões e meio. Ok? Ah, entendi. Eu ganhei 7 milhões e meio. Olha que coisa legal. Mas tudo isso, supondo isso daqui, que meu negócio dê 100% de retorno. Mas eu posso me arriscar desse jeito? Fala, Não. não posso. Então eu posso fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um hedge. Vou fazer uma proteção. Hedge quer dizer proteção. Eu vou fazer uma proteção contra o risco de desvalorização do câmbio. Ok? Proteção contra a oscilação do câmbio. É isso que eu vou fazer. Vou fazer uma proteção contra a oscilação do câmbio. Tá todo mundo conseguindo visualizar a letrinha aqui, né, gente? Hã? Sim. Acho que não tem problema nenhum, né? Eu vou diminuir um pouquinho mais, só para caber na lousa aqui, a nossa lousa virtual. Tá? Vou tentar ampliar um pouquinho mais isso aqui. Tá todo mundo conseguindo ver a lousa inteirinha?
Professor, agora ficou bom. Tá, então vamos lá. Eu quero, então, fazer uma proteção contra essa oscilação do câmbio. Então, o que eu vou fazer? Eu posso ir, então, no mercado futuro, não é isso? Eu vou no mercado futuro. E eu vou fazer o que no mercado futuro? Eu vou fazer uma compra de um contrato futuro de compra de dólar. Ou seja, eu comprei um contrato, tá? Que me dá o direito de lá na frente comprar dólar. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Não, professor. Sim, professor. Na média, ficamos naquela. Eu vou lá na BMF Bovespa e eu vou comprar um contrato futuro de compra de dólar. Ou seja, eu comprei um contrato e nesse contrato está dizendo ali que eu tenho o direito de comprar dólar. Você entendeu agora? Não, isso sim. Mas, no caso, em relação ao que o senhor falou acima, ele vai me... Ele vai me dar o direito de comprar um contrato futuro de compra de dólar. Agora, vamos supor, tá, uma compra de um contrato futuro de compra de dólar a um preço de, vamos supor, R$1,40, tá? Para cada $1. Tudo bem? Até aqui? Então, o que aconteceu aqui? Eu comprei um contrato, que nesse contrato, Juliana, Ingrid, eles estão me dizendo o seguinte, olha, você pode comprar dólares lá na frente a R$1,40, a R$1,40, independente de quanto vai estar o dólar no mercado à vista. Entendeu? Sim, professor. Maravilha. Então, com isso, o que ele fez aqui? Ele fez o quê? Ele travou o preço. Ele travou o preço do dólar. É isso que ele fez aqui. Ele travou o preço do dólar. Então, independente de quanto está o dólar na frente, o preço está travado. Tudo bem? Legal? Então, vamos supor o seguinte agora. Primeiro cenário. Primeiro cenário. No primeiro cenário. Imagina o seguinte, então. No primeiro cenário, ok, gente? O câmbio, no primeiro cenário aqui, o câmbio está a R$2 para cada dólar, não é isso? Então, o câmbio, primeiro cenário, o câmbio está, o câmbio é mercado à vista, tá? Mercado spot. Lembra, spot é à vista, é o mercado que vocês veem todo dia na televisão, o câmbio fechou a tanto, tá? Então, imagina que daqui um ano, tá? Aconteceu o quê? Que o câmbio foi a R$2 para cada $1. Ok? Para cada $1. Se você não tivesse travado a 1,40, quanto que você teria que pagar? Você teria que pagar 2. Mas como você fechou a 1,40, você vai chegar lá na BMF Bovespa e vai exercer esse contrato. Então, fala, ó, você vai ter que me vender, quem vendeu esse contrato vai ter que vender para ele a quanto? A 1,40, algo que no mercado vale? 2. Vale 2. Olha que coisa legal. Então, o que vai acontecer nesse caso? É como se ele estivesse comprando dólar, então, a 1,40. Como ele tem que mandar
5 milhões lá para fora, entendeu? Tá? Como ele tem que mandar? Ele fez, então, um hedge de quanto? De 1,40. 1,40? Isso, para cada $1. Então, o que vai acontecer nessa situação? Se ele precisa mandar 5 milhões de dólares lá fora, ele vai comprar quanto, então? Ele vai gastar quanto nessa história? Ora, faz lá 1,4 vezes 5 milhões dá 7 milhões de reais. Então, ele precisa quanto? Ele precisa desembolsar 7 milhões de reais. Ok? Tudo bem? Sim ou não, gente? Eu tô indo bem devagar. Sim, professor, pelo menos para mim tá mais claro. Tá? Então, ele vai fazer um desembolso de 7 milhões de reais. Beleza. Então, nessa coisa, se ele desembolsou 7 milhões de reais e ele pegou aqueles 5 milhões iniciais e ele colocou no negócio dele, que dá um retorno de 100%, no final do ano ele tem 10 milhões, não é isso? Ele tem 10 milhões. Ele vai pegar desses 10, 7, vai comprar os 5 milhões de dólares e vai mandar para a empresa lá que ele tem que pagar, não é isso? Quanto sobrou ainda para ele? 3 milhões? Isso, então ele ganhou, ainda nessa operação, 3 milhões. Ele ganhou 3 milhões nessa operação. Você vê, em vez de ele ter ganhado 0, agora ele ganhou 3. Por quê? Porque ele fez uma proteção, ele fez um hedge. Entendeu? Fez um hedge. Francisco, mas e segundo acontecer aqui, dele ter que comprar, entendeu, 5 milhões a 2 milhões e meio? Ele vai ter que comprar quanto? No segundo cenário. Vamos lá. Segundo cenário. No segundo cenário, o câmbio está a quanto? O câmbio no mercado spot. Está lá a situação, né? 50 centavos a cada $1. Não é isso? Mas ele fez um hedge de quanto? De 1,40 para 1, não é isso? Fez um hedge de 1,40 para 1. Então, se ele fez um hedge de 1,40 para 1, quanto ele vai ter que pagar? 7 milhões. Porque ele vai ter que comprar a quanto? A 1,40. Esse é o desembolso dele. Não é isso? Sim ou não? Sim. Sim. Então, quanto que ele ganhou nessa operação? Quanto ele ganhou? Ele ganhou 3 milhões, gente. Ele continuou ganhando os 3 milhões. É isso? Ele continuou ganhando os 3 milhões. Por quê? Porque o negócio dele dá um retorno maior do que o do dólar. Tudo bem? Tá todo mundo entendendo? Vocês veem que, independente do que aconteceu aqui, ele travou o preço. Ele fez o que a gente chamou de hedge. Tá vendo? Todo mundo tá entendendo? Eu tô achando que ninguém tá entendendo nada, hein? Eu tô ficando preocupado. Sim, professor. Eu tô compreendendo, professor. Demora um pouco para entender, mas dou uma refletida em tempo. Isso, não é difícil depois você entende a lógica. É muita Porque informação só, professor. Normal. Depois piora. Tá? Mas é isso daqui, o contrato futuro. Vocês veem que, independente do que aconteceu no mercado à vista, ele travou o preço? Ele travou o preço, independente do que aconteceu.
ele travou o preço. Isso é o legal desses contratos. Isso que é o legal desses contratos, tá? Isso é o lado bom do derivativo. Ou seja, isso é o que nós chamamos de hedge, de proteção. Vamos ver o lado ruim dessa situação? Vamos ver agora o que é a alavancagem. Agora, vamos falar da alavancagem, que, digamos assim, é o lado ruim do hedge, tá? Que é o lado ruim, tá? Dos derivativos. Ok? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Maravilha. Sim, professor. Então vamos lá. A mesma situação. Ele está comprando a máquina de 10 milhões de dólares, ele tem os 10 milhões de reais, mas a empresa falou, ó, você paga metade agora, metade daqui a um ano. E imagina que o câmbio nessa operação, R$1 para $1 no ato que ele está comprando a máquina. Então, hoje ele paga 5 milhões de reais, ou seja, ele pega metade daqueles 10 milhões de reais, compra 10 milhões de dólares e paga o cara lá fora. Ok? E ele fala, eu vou pegar mais esses 5 milhões de reais que eu tenho e eu vou usar esse dinheiro para investir na minha empresa. Ok? Perfeito? Vamos supor agora o seguinte, vamos supor que o retorno da empresa seja de R$100, 100% ao ano. Tudo bem? Tá? De 100% ao ano. Tá todo mundo até aqui acompanhando? Até aqui a mesma história da anterior. Ok? É a mesma história da anterior. E é o seguinte, o empresário também acha que o câmbio vai se desvalorizar muito. Tá? Ele também acha que ele vai se desvalorizar muito. Então é o seguinte, ele pode fazer um dinheiro com isso? Como o derivativo não envolve desembolso no início da operação, ele pode. Então vamos supor o seguinte, olha só que legal. Presta atenção aqui. Ele vai fazer o seguinte agora. Ele vai pegar os 5 milhões de reais que ele tem, tá? Os 5 milhões de reais que ele tem, e ele vai fazer o seguinte. Ele vai comprar, tá? Ele vai comprar $5 milhões. Tudo bem? Ele compra $5 milhões hoje. Mas, Francisco, por que ele está fazendo isso? Porque ele acha que o câmbio vai se desvalorizar também lá na frente. Ok? Tá todo mundo entendendo até aqui? Sim ou não? Pessoal? Oi, professor. Igor, tá entendendo? Bianca, fale alguma coisa. Tô lendo aos poucos, tô que nem o Luiz. Tô lendo devagar para ver se eu entendo alguma coisa. Gente, eu tô indo bem devagar. Pergunte. Pergunta, gente, por favor. Até aqui, todo mundo entendeu o que ele fez? Ele também acha que o câmbio vai se desvalorizar. Então, ele pegou os 5 milhões que ele tem e também comprou 5 milhões de dólares hoje. Francisco, mas por que ele não mandou para lá para fora? Falou, não, eu vou ficar com esse dinheiro agora. E ele quer ganhar um dinheiro com isso. Então, ele vai fazer o seguinte. Este empresário compra, tá? Contratos futuros de compra de dólar para daqui a um ano. Tá? Ele faz uma compra de contratos de futuros de compra de dólar no valor também de 5 milhões de reais. Ok? E ele faz uma compra de contratos futuros de compra de dólar, vamos supor, de comprar aquele valor que a gente falou,
a R$ 1,40 para cada $1. Tudo bem? Então, agora, ele fez duas coisas, gente. Ele fez duas coisas. O que ele fez? Ele fez o seguinte. Ele comprou $5 milhões e deixou lá no cofre. Tá? Ele pôs lá no cofre. Ok? Deixou no cofre da empresa. E ele também comprou $5 milhões em contratos futuros de compra de dólar. Para vender lá na frente a comprar 1,40 por 1. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Perfeito. Sim. Agora imagine o seguinte. Imagine 2 cenários possíveis. Primeiro cenário. É o seguinte. Primeiro cenário. No primeiro cenário, imagina que o câmbio realmente foi a 2. Tá? Que o câmbio realmente foi a 2. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai ganhar? Vamos pensar. Se o primeiro cenário, o câmbio vai a 2, e ele tem $5 milhões lá no cofre, não tem? Certo. Ele vai pegar os 5 milhões dele e vai pagar a máquina lá fora? Não. Claro que vai. Por que não? Ele não tem que pagar a segunda parte da máquina? Mas você não falou que ele tem 5 milhões, professor? Ele tem 5 milhões. Ele comprou no início da operação, no começo do ano, ele pegou os 10 milhões dele e comprou $10 milhões. Mas o cara que vendeu a máquina falou, paga metade agora e metade daqui a um ano. Ah, Então tá, ele entendi. ficou com metade dos 5 milhões. E ele deixou no cofre da empresa. Ele deixou no cofre da empresa esses 5 milhões. Tudo bem? Desvalorizou, né? Isso, o câmbio se desvalorizou. Mas ele falou o seguinte, não tem problema. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque ele já tinha a máquina lá. Não é isso? Ele já não tinha a máquina lá, gente? Ele já não tinha o dinheiro? Então ele pegou lá do cofre e pagou o cara. Mas além disso, ele comprou contratos futuros de compra de dólar, no valor de R$5 milhões também. Ok? Ele comprou R$5 milhões com esse contrato futuro de compra de dólar. E aí eu estou falando o seguinte, o primeiro cenário. No primeiro cenário, o câmbio foi a 2. Tá? O câmbio foi a 2. Para cada $1. Ok? Ele vai lá e ele vai exercer esse contrato. Ele vai exercer esse contrato de quanto, gente? Se o câmbio está a 2 para 1, ele vai exercer o contrato e ele vai comprar quanto? Ele compra por quanto, gente? Ele compra Por 10 milhões? a R$1,40. Ele compra 1,40. Isso. Ele compra a R$1,40, algo que no mercado vale quanto? 2. Isso, que no mercado spot vale 2. Vale 2. Então, quanto que ele está... Professor, você pode repetir, por favor? Oi? Você pode repetir, por favor? Posso. Ele está fazendo o seguinte aqui. Ele está comprando, tá? Ele pegou os 5 milhões, ele deixou no cofre. Ele ainda foi no mercado futuro, ele comprou mais 5 milhões, tá? De reais em contratos futuros de dólar a 1,40. Ou seja, ele adquiriu o direito de comprar lá na frente, daqui a um ano, dólar a 1,40. Entendeu? Então, daqui a um ano, tá? Isso daqui, 2 cenários possíveis daqui a um ano. Tá? Isso daqui é daqui a um ano. Um ano seguinte.
Sim. daqui a um ano. Imagina que no primeiro cenário o câmbio se desvalorizou, foi para R$ 2 para cada dólar. Mas ele já não tinha os 5 milhões lá no cofre? Sim. Ele pega os 5 milhões e paga os caras lá fora. E ele também tem esses contratos aqui, não é isso? Ele também tem esses contratos aqui. Então ele vai fazer o quê? Ele vai exercer esse contrato. Ele vai comprar a 1,40 algo que no mercado vale 2. Então ele está ganhando essa diferença de quanto? De 60 centavos. De 60 centavos. Entendi agora, professor. Obrigada. Sobre 5 milhões, ele está ganhando quanto aqui? Esses 60 centavos vai ser o lucro dele, né? Isso, ele ganhou 3 milhões aqui, ó, do nada. Sem fazer força. Ele precisou mexer em dinheiro? Não. Ele fez dinheiro, litamos assim, do éter. Que da hora. Entendeu? Legal, né, Igor? Vamos ver quando o tiro sai pela culatra? Professor, uma dúvida. Vou ficar esperto. O Ronaldinho Gaúcho ganhou dinheiro, Ah, assim, né? No caso, porque ele tinha lá o dinheiro da multa, aí acabou que ele só pagou 200 milhões ou 200 mil, e aí o que tinha em caixa dobrou o dinheiro, né? Foi lucro com o dinheiro, o dólar, com o aumento do dólar. Foi mais ou menos isso, não foi? isso, mas ali ele deu sorte. Ele deu sorte, tá? Nesse caso. Tá? Essa que é a questão. Ele deu muita sorte ali. Mas deve ter tido algum cara lá dentro que falou: poxa, peraí, Ronaldinho, vamos fazer isso. Hoje em dia, esses grandes jogadores de futebol, eles têm uma empresa de assessoria por trás com grandes economistas e financistas, que é para não deixar o cara pobre e ganharem muito em cima desses caras também. Tá? Então, com certeza, deve ter feito isso. Tá? Agora, vamos imaginar o segundo cenário, que o Igor ficou contente e falou: putz, essa coisa é legal. Vamos ver quando o tiro sai pela culatra. Vamos supor que no segundo cenário, Igor, tá? No segundo cenário, o câmbio ficou em 50 centavos para cada $1. Então você vai ter que comprar quanto, Igor? Peraí, professor, um momento, por favor. Eu fiquei confuso agora, professor. Desculpa. Comprar 1,40. Ele vai ter que comprar a 1,40. Perfeito, porque é o que está estabelecido no contrato, né, André? É o que está estabelecido Isso, no isso. contrato. É o que já está estabelecido no contrato. É o que está estabelecido no contrato. Então ele tem que exercer essa porra. Ele falou: ó, desculpa a expressão. Ele vai ter que comprar ali. No spot, no mercado spot, ele vai ter que exercer. Ele vai ter que comprar quanto? O mercado spot está a 50 centavos, não é isso? Está a 50 centavos. Então, quanto que ele vai perder aqui? Horas, vamos fazer a conta. Ele vai ter que comprar 1,40, algo que no mercado está a 50. 90 centavos? Então ele perdeu 90 centavos? Não é isso? Sim. Por 5 milhões, ele perdeu 4 milhões e meio de reais. Olha que parte legal, Igor. Você gostou dessa? Agora não. Você é louco. Desculpa, professor, falar você é louco. Eu entendi o que está estabelecido no contrato e agora a diferença de perca. Então, a pergunta é, Igor, ele tem os 4 milhões e meio para pagar? Eu acho que não. Não, Porque porque o que realmente. ele fez? Ele não teve que pegar os 5 milhões que ele tinha de dólares no cofre e pagar o cara lá fora? Teve sim. Então sobra quanto no bolso dele? Nada. Nada. Se ele acertasse, ele teria feito 3 milhões do nada. Mas também, como ele errou, ele vai ter que perder aqui 4 milhões e meio. E eu não sei de onde ele vai ter que tirar. Esse é o lado ruim dos Da derivativos. taxa cambial. Entendeu? Então aqui eu dei um exemplo numérico para vocês, tá? Do lado bom, quando você usa para fazer um hedge, ok? E do lado ruim, quando você usa para se alavancar.
Esse filme que eu mandei para você, que eu disse aí para você, chamado Margin Call, tá? Margin Call. Margin Call é chamada à margem. Por quê? Pô, isso daqui não é um risco muito grande? Isso pode quebrar a Bovespa? Pode. Então, o que, que acontece? O que, que acontece nessas situações, senhoras e senhores? A Bovespa, em todas as operações, BMF e Bovespa, ela fala o seguinte: olha, corretora, lembra, quem pode operar na Bolsa são só as corretoras, lembram? Então, ela vai chegar para a corretora e falar: corretora, olha só, como tem aqui um risco muito grande, você vai ter que deixar um dinheirinho aqui dentro proporcional ao volume que você está negociando. Vamos supor que pode ter um risco aqui de perda de 4,5 milhões. Fala, você vai ter que deixar aqui, digamos, $1 milhão. $1 milhão. Se a diferença entre o que está no preço do mercado à vista e no mercado futuro for positiva, eu te credito. Se der negativa, eu te debito. Ok? Eu te debito. De tal maneira para controlar esse risco. Mas tem muito risco isso, gente. Tem muito risco esse tipo de operação. Tá? Tem muito risco esse tipo de operação. Uma coisa que é importante observar é que, como eu falei para vocês, esse Margin Call, esse filme, ele conta a história desse operador de bolsa chamado Nick Leeson. Tá? Ele era um operador de bolsa do banco Benris. Benris era um banco inglês, tá? Para vocês terem uma ideia. Ele tinha mais de 150 anos de existência, esse Benris, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tá? E o que aconteceu? Esse cara, o Nick Leeson, ele foi sozinho responsável por mais de 25% do lucro do banco em nível mundial. Em nível mundial. Ou seja, 25% do lucro do banco esse cara ganhou sozinho. Igor, se você fosse um operador do banco, de trader do banco, e você desse lucro para o Itaú de 25%, você foi o cara responsável por dar 25% do lucro no Itaú, ou qualquer banco, o que você viraria dentro do banco? Gente, Um acionista? você viraria Deus. Você viraria Deus, gente, lá. Ó, vou até mandar aqui o link do filme, para vocês quiserem assistir. Você viraria Deus nesse banco. Tudo que você fizesse, o pessoal ia baixar a bola e falar, não, faz que ela sabe o que está fazendo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Deram carta branca para o Nick Leeson fazer o que quisesse. Na verdade, deram todas as cartas do baralho para ele. O que aconteceu? Na época, ele apostou no índice Nikkei 225 no Japão, que é o Ibovespa, que é o índice Bovespa do Japão, digamos assim. Ele apostou que o Japão, o índice ia subir, né? Porque a economia japonesa estava aquecida e tudo mais. E, na verdade, a economia japonesa começou a entrar em recessão e o índice começou a cair. Como ele tinha apostado na subida e não na queda, ele começou a ter prejuízo, que é essa segunda situação aqui. E o que aconteceu? Tá? A bolsa lá dos Estados Unidos começou a chamar ele na margem, falou, você precisa colocar dinheiro porque você está perdendo, você precisa colocar dinheiro. E como ele não queria que os donos do banco descobrissem, ele começou a fazer fraudes atrás de fraudes. Por isso que o filme chama A Fraude em português e Margin Call em inglês, tá? Que quer dizer chamada de margem. Por quê? Porque a bolsa lá chamou ele na margem, ou seja, você tem que cobrir aqui os prejuízos. E ele, como não podia ficar feio na foto, ele começou a pedalar. O que é pedalar? Ele começou a vender outros ativos na expectativa de o mercado subir, apostando numa retomada. Quando foram ver, ele tinha perdido o patrimônio do banco inteiro. Ele só perdeu o banco. Quem comprou o Benris foi o Barclays, que também é um banco inglês, por 1 libra. Tá? Ele comprou o Barclays, comprou o Benris por 1 libra. Ele falou, eu compro o seu banco, ele vale 1 libra. Em troca de assumir o passivo que o Nick Leeson deu. O cara fugiu,
ele foi para Madagascar na época, uma coisa assim, mas lá as coisas funcionam, prenderam o cara. Ele morreu de câncer alguns anos atrás na prisão. Ele escreveu um livro dessa malandragem. Mas esse é o risco, tá, desse tipo de operação. Por isso que muitas empresas hoje, auditores, ficam muito em cima desse tipo de operação com derivativos. Ok, gente? Ficou claro? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, André, pergunta. Uma dúvida. Um título pós-fixado. Aí eu tenho um título pós-fixado, eu faço um contrato futuro, ele vira pré-fixado? Isso, por exemplo, pode acontecer isso. Tá? Pode acontecer em todos os fatores que eu tenho pós-fixado, faço o contrato futuro, ele se torna pré-fixado que eu estipulei um preço. É isso? Você pode fazer isso daí, você pode trocar um indexador, mas você precisa achar alguém que vai fazer. Tá, eu vou explicar isso daí, tem várias maneiras de fazer isso. Tá? Mas é isso daí mesmo, André. É isso daí mesmo. O contrato futuro, esse tipo de coisa, só existe porque é o seguinte, um acha que vai subir, o outro acha que vai cair. Aí eu faço o contrato para fazer o título pré-fixado. Eu faço a taxa ficar fixada. Isso. Por que você faria a taxa ficar fixada, André? Para poder garantir porque o você valor. acha que a taxa de juros vai acontecer o quê? Para lá não aumentar, né? Se ela aumentar, Você acha que ela vai subir. Lembre-se, entendeu? André, tudo previsão. Você Sim. acha que vai subir, por isso que você quer que a dívida fique pré. Garantir. O outro acha que vai cair, e por isso que ele quer uma dívida pós. Entendeu? Correto. Entendi. É isso daí. Mas, a grosso modo, é isso que acontece, né? Isso. Isso daí. Ok? Gente, Ok. ficou claro esse exemplo agora? Perguntas? Sim, tranquilo. Tranquilo, gente? Ficou, professor. O senhor vai mandar. O material a gente já tem, mas esse slide vai cair alguma coisa assim, semelhante na prova? Ah, sei lá, eu posso colocar, Ingrid, você quer? Não, professor, obrigada. Tem certeza? Com certeza absoluta. Ah, sei lá, eu posso colocar um, você não quer, não? Não, professor, eu agradeceria de coração. Tá, gente. É só para entender para vocês, eu não vou ficar cobrando muita conta, não, tá? Aí, é que eu te falei, isso aqui é uma coisa que é mais para vocês conhecerem, entenderem que existe e entender o mecanismo, tá? Eu acho que nenhum de vocês vai ser trader de mercado, tá? Operador de mercado, mas se quiserem, é uma coisa legal. Isso daqui não é para vocês entrarem nesse tipo de mercado. Bolsa, eu falei para vocês entrarem e conhecer. Esse tipo de brinquedo aqui, gente, não é para criança. E todos vocês são crianças nesse mercado. Isso aqui é jogo de gente grande, tá? Desculpa falar assim, mas isso aqui não é para gente brincar. Porque isso daqui, entendeu? É muito arriscado. Você pode fazer muito dinheiro em questão de minutos ou horas, mas você pode perder muito dinheiro em questão de minutos ou horas. Por isso que eu falei, isso aqui não é jogo para nós, tá? Só estou mostrando isso aqui. Por quê? Se vocês como vocês trabalham em empresas, imagina que você tem empresas que precisa fazer proteção. Então, isso aqui você fala, oh, pô, peraí, o Francisco disse lá que existem os derivativos para fazer hedge. Então, você pode indicar isso para o dono da empresa ou algo assim. Aí procura alguém especializado para fazer a operação para vocês. Mas o importante é vocês saberem que existe e entender mais ou menos a lógica do mecanismo. Fazer a conta não é para vocês, tá? Não vou cobrar isso. O importante é que vocês saibam que existe, ok? Tudo bem, gente? Até aqui? Ok. Então, olha só. Vamos voltar aqui. Então, vocês viram que todos esses contratos, eu estou estabelecendo um direito de comprar ou vender algo lá na frente, cujo preço eu estou fechando hoje. Não é isso? Cujo preço eu estou fechando hoje. Isso que é o legal desse tipo de contrato. Não é isso? Mas eu disse a vocês que contrato a termo, eu tenho que fazer entre dois advogados, fechar o contrato, parari pororó, dá muito trabalho. Qual é a diferença do contrato a termo para o contrato futuro? Como ele é um contrato padronizado, ele é negociado onde?
em bolsa. Então, a qualquer momento que eu quiser pular fora da operação, eu posso pular fora? Sim, eu posso. É só fazer a operação inversa. Se eu comprei, eu vendo. Se eu vendi, eu compro. Zero a minha operação e saio fora do mercado. Ok? Ficou claro a diferença entre um e outro? Os contratos de opções é um pouquinho diferente, tá? O contrato de opção também é um derivativo, porque você está adquirindo um direito de comprar ou vender algo lá na frente, cujo preço você fecha hoje. Mas diferente do contrato a termo e do contrato futuro, que você tem que exercer o contrato, ou seja, se você vai até o vencimento, você vai ter que fazer o que o contrato está mandando. O contrato de opções, você não é obrigado a fazer o que o contrato está mandando no vencimento do contrato. Tá? Pô, Francisco, então isso é bom demais. Tem também um outro lado. Se você está adquirindo um direito, mas não tem uma obrigação, isso é legal, você tem que pagar para ter esse produto. Então, quando você compra um contrato de opção, você vai ter que dar para aquele que lançou essa opção, tá, um valor financeiro no início da operação. No início da operação. Ok? Ficou claro isso? Por exemplo, um seguro de automóvel é como se fosse um contrato de opção. É igualzinho a um contrato de opção do ponto de vista de mecanismo. Quando você compra um seguro de automóvel, o que você está adquirindo? Garantias. Mais do que isso, Reginaldo, explica um pouquinho melhor. Uma proteção? Isso, André. Me explica melhor isso. Você está adquirindo um direito estabelecido em contrato, não é isso? Sim. 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 De fazer o quê? De exercer o seguro caso ocorra o quê? Um sinistro. Caso ocorra um sinistro. E para adquirir esse produto, Reginaldo, o que você tem que pagar para a seguradora? Preciso pagar o valor do seguro. Isso, o valor do seguro que nós no mercado financeiro chamamos de prêmio. Tá? Lembra que eu falei para vocês vão ter uma palestra com um colega meu, tá? Da Mafre Seguradora. Ele é especializado em seguros, tá? E ele vai falar justamente um pouco desse mercado securitário para vocês também. Então ele vai falar o que é uma previdência privada, como é que é calculada a previdência, vai ensinar vocês a fazer o cálculo de previdência e vai explicar um pouco também desse mercado, tá? Que eu vou deixar para ele falar isso. Mas um seguro é isso. Por outro lado, Reginaldo, você está adquirindo esse produto que é válido durante quanto tempo? Normalmente o período de 12 meses. De 12 meses. Passou o período de 12 meses, Reginaldo. Não ocorreu sinistro. Você é obrigado a exercer o seguro? Obrigado não, eu tenho a opção de renovar o seguro. Sim, mas ele não vai te cobrar nenhum prêmio, nem nada, né? Mas, ou seja, você dormiu tranquilo. Olha que coisa legal. Então você adquiriu ali uma opção de exercer o contrato caso ocorra um sinistro. Mas se não ocorrer um sinistro, você não é obrigado. Entendeu? Ok. É? Olha só. Então, olha que interessante. O contrato de opção é esse tipo de contrato. É quase igual a um seguro de automóvel. Ok? Perfeito? Ficou claro? Pessoal? Sim, professor. Maravilha, Ok. Vitória. E os swaps, finalmente, é o último produto. O swap vem do verbo to swap, trocar, tá? É o quê? Você vai fazer uma troca. E aí, André, é muito comum usar esse tipo de operação para fazer trocas de indexadores. Então, André, você tem lá, por exemplo, uma dívida, tá? Que está indexada em juros pós-fixados. Então, você acha que os juros vai subir, portanto, sua dívida vai subir muito. Por outro lado, a Claudiana, por exemplo, tem lá um dinheiro que ela vai receber e esse dinheiro está indexado a juros pré-fixados. E a Claudiana fala, puta, como os juros vai subir e a minha taxa está pré, eu vou deixar de ganhar dinheiro.
Então, de repente, André, você pode fazer uma troca, um contrato de swap com a Claudiana, onde você troca o seu passivo, que é pós-fixado, por um passivo em pré-fixado, e a Claudiana vai trocar o ativo dela, que é pré-fixado, por um ativo pós-fixado. Olha que coisa legal. E aí, sempre o seguinte, ninguém consegue swapar sozinho, tá? Fazendo piadinhas aí, mas é verdade. Para fazer um swap, você precisa de uma ponta passiva e uma ponta ativa, tá? Ou seja, para rolar essa troca, precisa de duas partes. Uma que acha que vai subir e a outra que acha que vai cair. E aí você faz a troca entre eles. Ok? Ficou claro? Perguntas, gente? Sim ou não? Para quem quer entender um pouquinho mais desse tipo de operação, tem alguns cursos na BMF do Bovespa sobre esses tipos de derivativos, tá? E eles são cursos de graça. Vocês podem se matricular lá, tá? Hoje em dia está tudo online, e vocês ganham um certificado lá e não paga nada. Então vale muito a pena se algum de vocês tiver curiosidade de olhar esses tipos de produtos. Tudo bem, gente? Ficou claro, então, o conceito de hedge e o conceito de alavancagem? Sim, professor. Perfeito. Tá? Então, é isso. Tá? Esses são os tipos. Também dá para arbitrar, dá para especular, dá para fazer vendas a descoberto. Eu expliquei para vocês o que é uma venda a descoberto já. O que é arbitrar um mercado? Alguém sabe? Não. Então vamos lá. Arbitrar um mercado, por que o mercado existe? Porque tem pessoas querendo comprar e tem pessoas querendo vender, não é isso? Óbvio. Por que existe bolsa de valores? Porque tem gente que acha que o valor de uma ação vai subir e outros acham que o valor vai cair. Então, aqueles que acham que vai subir querem comprar, os que acham que vai cair querem vender. E por isso que você tem negociação no mercado. Perfeito? Se todo mundo soubesse o que vai acontecer com 100% de certeza, teria mercado? Não. Não teria mercado, não é isso, André? Se você sabe quando vai subir, você esperaria lá na frente para vender. Mas o Reginaldo sabe que vai subir, ele fala, não vou comprar, vou esperar cair. Mas você sabe quando vai cair, você fala, não vou esperar. Então nunca vai ter contrato, nunca vai ter negociação. Mas isso não é possível. Alguns acham que vai subir, outros acham que vai cair, por isso que tem negociação. Olha que coisa legal. Tá? Pois bem. Vamos pensar o seguinte agora. Existe no mercado uma coisa chamada assimetria de informação. Todo mundo sabe o que é a assimetria de informação? Não, eu não. Tá? Vamos falar então um pouquinho agora da assimetria de informação. Assimetria de informação, gente. Assimetria de informação quer dizer o seguinte, tá? A informação não é igual para todo mundo. A informação não é igual para todo mundo. Existem pessoas ou empresas que têm o quê? Informação privilegiada. Informação privilegiada. Me dê um exemplo disso. Professor, o caso dos irmãos Batista na JBS, que... Perfeito, mandou bem. Qual que era o caso deles, Reginaldo? Eles iam fazer a delação premiada junto à Lava Jato, e antes disso eles venderam as ações deles para
lucrar sabendo que ia, depois da delação, Isso. a divulgação ia cair muito o valor. Ações iam cair, não é isso? Iam cair. O que eles fizeram? Venderam antes. Venderam antes. Venderam antes. Não é isso? Quando fizeram a delação, né, as ações caíram. Né? As ações caíram. As ações caíram. E aí o que eles fizeram? E compraram. Mais barato. Olha que coisa legal. Esse é um típico caso de informação privilegiada, por exemplo. Vamos ver um outro caso. Outro exemplo. Tá? Exemplo 2. Exemplo 1. Exemplo 2. Imagina o seguinte, nós estamos agora num cenário de Covid, não é isso? Então, sei lá. Isso, professor. Isso, Claudiana. Hoje em dia, Claudiana, vamos supor que você é uma PhD, Claudiana, PhD, tá? Em biologia molecular. Tá? Em biologia molecular. E está desenvolvendo um novo medicamento para a Covid-19. Ok, Claudiana? Para a Covid-19. E está perto de conseguir a cura. O que você faria com essa informação, Claudiana? Primeiro, eu iria fazer o teste em algumas pessoas para ver se realmente. Não, Claudiana, para de ser boazinha. Vamos pensar do lado mal. Vamos ser sacana. Ah, professor, nesse momento de pandemia, dependendo da pessoa, esconderia essa informação, né? Não, você trabalha numa empresa, você é a chefe de pesquisa dessa empresa, que tem ações negociadas em bolsa. Venderia. Oi? Eu iria vender essa informação. Não, Claudiana, você vai ser presa. Vamos ser malvado, mas com estilo. Eu não sei. Sabe sim, Claudiana. Pensa um pouquinho pro lado mal. Vamos ser mal. Ajudem a Claudiana, gente, a fazer sacanagem. Eu ia comprar as ações, ia subir e depois eu ia vender. Isso, Ingrid. Então é o seguinte, a Claudiana fala para a Ingrid comprar ações da empresa onde ela trabalha. Entendeu? Fala, Ingrid, vai lá e compra. Compra tudo, porque eu estou próximo da cura. E se isso acontecer, o que vai acontecer com o valor das ações da minha empresa, onde eu trabalho? Vão subir, Claudiana. Vai para a lua esse preço. Entendeu? Isso aí, professor. Mas você tinha uma informação privilegiada que você passou para a Ingrid. Você falou, Ingrid, vai lá, compra e depois a gente faz o rachuncho. Racha meio a meio. Entendeu? Entendeu? E realmente ocorre descoberta. Isso? As ações sobem, não é isso? E a Ingrid faz fortuna. Olha que coisa legal. Mas só a Ingrid fez a fortuna. Por quê?
ela tinha o quê? A Ingrid. Informação o quê? Privilegiada. Isso é justo? O que vocês acham? Não. Justo eu não sei, mas é legal, né? Tá dentro da lei. Não é legal, Reginaldo. Não está dentro da lei. É proibido. Ah, é? Tanto é que os irmãos Wesley e Joesley estão aí respondendo até hoje. É proibido Sim. isso no Brasil e em qualquer parte do mundo. Tá? Você se usar de informações privilegiadas para ter ganhos no mercado. Tá? Essa é uma das grandes questões aí que é debatida. E tem maneiras de tentar descobrir isso. Então, nesse caso aqui, se for comprovado que a Claudiana passou informações para a Ingrid, tá? Tanto a Claudiana quanto a Ingrid vão presas, teoricamente, e vão responder por esse processo. Tá? Aqui no Brasil é menos é mais difícil ser preso porque a gente está no Brasil, mas nos Estados Unidos isso aqui dá chilindró e inafiançável. Não tem essa não. Lá o bicho pega mesmo. Lá o bicho pega mesmo. Tá? Então, por exemplo, isso é informação privilegiada. Tá? Isso é informação privilegiada, ou seja, existe uma assimetria de informação. Então, a assimetria de informação é quando a informação não é igual para todo mundo. Tá? Tá? Quando a informação é igual para todo mundo, as pessoas com essas informações podem decidir se vão comprar ou se vão vender. Mas não importa. Ok? Nesses dois casos aqui, nesses dois exemplos que eu disse a vocês, nós tivemos aqui o uso de uma informação privilegiada, de uma informação que foi utilizada de maneira errada, de maneira ilícita. E isso é punível por lei. Tá? Agora, você pode também fazer o quê? Você pode fazer uma arbitragem no mercado. E o que é arbitrar o mercado? É quando você percebe, que existe uma diferença de preço entre dois mercados. Tá? Preço entre dois mercados e mais ninguém percebeu, por exemplo. E mais ninguém percebeu. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Imagina que o preço da caixa de laranja, tá? A caixa de laranja aqui no CEAGESP custa, sei lá, R$100 a caixa. Ok? Tá? E essa mesma caixa de laranja, tá? E essa mesma caixa de laranja, tá? No Ceasa Campinas, tá? Custa R$50. Tá? Essa mesma caixa de laranjas no Ceasa de Campinas custa R$50. O que vocês fariam de posse dessa informação? Gente, o que vocês fariam? Eu ia comprar em Campinas para vender em São Paulo. Isso. Você compraria em Campinas e venderia em São Paulo. E ganharia a diferença de preços, que é de quanto? R$50 por caixa. Ou seja, você observou que existia uma assimetria de informação, ou seja, o mercado não percebeu isso, é uma informação pública, mas o mercado não percebeu, tá? Aqui é uma informação privilegiada, era só eles.
Aqui é uma informação pública, mas ninguém percebeu isso, só você. Então, como você percebe, você fala, poxa, eu vou comprar no Ceasa em Campinas e vou vender no Ceagesp em São Paulo. E vou ganhar 50 por caixa. Então, o que, que acontece? Se você começa a perceber isso, como você foi a primeira pessoa que percebeu, você começa a ganhar dinheiro. Na medida que outros começam também a perceber, o que, que vai acontecer? A procura por laranja em Campinas aumenta, não é isso? Sim. No entanto, a oferta é igual. O que, que vai acontecer com o preço? Vai aumentar. Vai aumentar. Por outro lado, Juliana, a oferta de caixas de laranja no Ceasa-Gesp aqui em São Paulo aumenta. A demanda é a mesma. O que começa a acontecer com o preço? Ele abaixa? Ele começa a cair. De tal modo que vai chegar um ponto que o preço da laranja em São Paulo e o preço da laranja em Campinas vão ficar o quê? Iguais? Iguais. De tal maneira que não vai dar mais para arbitrar o mercado. Não vai valer mais a pena eu comprar aqui e vender lá. Ficou claro? Sim, professor. Vamos supor o seguinte, vamos pensar num outro exemplo. Até uns anos atrás, 7, 8 anos atrás, quanto que estava a taxa básica de juros do Brasil? A Selic. Uns 14%? Isso, 15%. Ok, Ingrid? Imagine, Ingrid, que você tem um parente de confiança que é japonês e mora no Japão. Ou na Suécia, na Suíça. Ok? Quanto que é a taxa de juros no Japão ou na Suíça? Não faço ideia, professor. Desculpa. Praticamente zero, ou até negativa. Tá? O que, que você faria, então, se você pudesse? Falaria para eles investirem aqui na renda fixa, né? Ou na Selic, no caso, poupança, qualquer coisa, para ganharem dinheiro, né? Isso que acontecia antes. Não, vamos ser sacana, Ingrid. Pensa, pô. Mais que isso? Mais que isso, você tá sendo boazinha, pô. Vocês não vão poder ir pro mercado financeiro desse jeito. Eu preciso deixar vocês mais malvados. E malvadas. Você faria o seguinte, você pediria para o seu parente lá no Japão ou na Suíça pegar dinheiro emprestado num banco, a maior quantidade possível que ele pudesse, não é isso? E aplicaria aonde? Aqui no Brasil. E tentaria ganhar a diferença de juros de lá para cá. Só tem um risco nessa operação. Qual que é o risco? Não sei, professor. Tô muito boazinha. O risco da taxa de câmbio oscilar. Então, você faria um hedge da taxa de câmbio. Você travaria a taxa de câmbio e ganharia a diferença de taxa de juros. Os bancos fazem isso, gente. Os bancos fazem isso. Eles captam dinheiro lá fora e aplicam aqui dentro para ganhar a diferença de juros. Ou seja, eles estão arbitrando o mercado de juros. Quando eles veem, como por exemplo, quando tem diferença entre taxa de câmbio de vários países, eles podem arbitrar moeda, ou seja, eles arbitram o câmbio, e assim por diante. Então, arbitrar o mercado é perfeitamente natural. Por quê? Porque a informação é pública, mas alguém percebeu algo que outro não percebeu. Ok? Outra coisa importante também é o seguinte, mercados eficientes. O que é um mercado eficiente? Um mercado eficiente, tá, é aquele mercado onde a capacidade, vou até colocar aqui, tá, que a gente chama de mercado eficiente. Mercado eficiente é aquele mercado onde a capacidade de arbitragem é quase nula. O que é isso? Tá? A informação ela flui tão rapidamente de um lugar para outro que quando você pensa que vai dar para você ganhar um dinheiro nesse mercado, você praticamente já não tem como. Tá? Praticamente já não tem como.
porque o mercado já ajustou o preço sozinho. Isso é um mercado eficiente. Ficou claro? Sim ou não? Por exemplo, imagina que o preço da caixa de laranja lá em Campinas está 50, aqui está 100. De repente, o SEAS e o CEAGESP, porque eles têm lá um sistema de internet, eles percebem, pô, peraí, o preço está errado na minha caixa de laranja. Lá em São Paulo tá 100. Ah, então, e o CEAGESP aqui de São Paulo também percebe. E eles fecham, por exemplo, em 75, ou seja, foi muito rápido que eles perceberam a diferença de preço e com isso eles resolveram. Essa parte de assimetria de informações, gente, é uma área muito legal do mercado. Tá? É uma área muito legal da economia. A gente estuda muito isso. E o mercado ele é composto por assimetria de informação. Quando tem, por exemplo, uma coisa como Uber, quando vem agora o Uber, iFood, entre outras essas coisas, o que esses aplicativos fizeram para a economia? Preços mais competitivos? Por quê? Mais concorrência? Mais concorrência? Além disso, André? Opção de escolha? Pois é, tudo isso daí. Só que é o seguinte, vamos pensar nisso, André. Você que deve um pouquinho mais, tem um pouco mais de idade que nem eu, quando a gente tinha que pegar táxi era uma fortuna, não era? Sim. Por quê? Porque existiam poucos táxis, você não sabia qual era o tamanho da frota, eles faziam um cartel entre eles e determinavam o preço. Pois bem, quando começa a vir o Uber, o que começa a acontecer? Todo mundo pode ser motorista de aplicativo, com isso você tem um aumento da oferta, e, portanto, o que aconteceu com o preço do táxi? Diminuiu. Diminuiu. Ou ele ajustava o preço, ou ele estava fora, porque todo mundo começou a usar Uber. Não é isso? Então, olha só que interessante. Né? Com a questão do aplicativo, você resolveu um problema de assimetria de informação, porque antes você não sabia comparar preço, porque você não tinha como comparar preço de corrida e qualidade. Hoje, com o aplicativo do Uber, você consegue fazer isso. Porque você sabe se o motorista que está vindo é bom ou é mal, ou é ruim, se o carro é bom ou é ruim. As meninas aqui, hoje já tem a Uber para mulher, Uber Lady. Não é isso? Para não ter um cara lá que te enche o saco. Tudo isso resolveu o problema de assimetria de informação e, ao mesmo tempo, fez o preço cair. Olha só que interessante. O aplicativo, então, ele resolveu um problema de assimetria de informação. Posso ser um pouquinho sacana com vocês aqui? Vocês me dão liberdade? Sim, professor. Perfeito. A gente, às vezes, né, tenta falar algumas coisas de economia, o pessoal tenta olhar, mas sabe, com aquela coisa de pudor. Não vou olhar pelo pudor, tá? É analisar simplesmente pela questão da teoria econômica, tá bom? Que eu vou falar agora. Mas, por exemplo, quando você queria buscar uma garota ou um garoto de programa, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, como é que você fazia para buscar isso? Silêncio sepulcral. Geralmente você pegava um anúncio num jornal e tinha lá no anúncio do jornal, Folha, Estado, os serviços prestados por um ou por outro, que tinha um número de telefone fixo e você ligava para a pessoa. Ok? E geralmente, em cidades do interior, as pessoas buscam lá o bordel. Onde fica o bordel nas cidades do interior? A famosa Casa da Luz Vermelha. Tem até uma música do The Police também falando sobre isso. O centro da cidade? Não, Reginaldo. Justamente o contrário. Beira de estrada. Oi? Em beira de estrada. Fica mais afastado da cidade. Mais perto da estrada. Isso, André. Por quê? É de fácil acesso.
Não. Vamos supor, André, que a gente vai nessa casa luz vermelha, tá? Eu sou um professor respeitado, você é um empresário respeitado, ok? Chegamos lá e, de repente, a gente encontra lá na casa da luz vermelha o Reginaldo, que apareceu lá e nos encontrou. Ou a gente está saindo ali da casa da luz vermelha, imagina que geralmente é perto de uma fazenda. Está passando ali, entendeu? Uma fazendeira, por exemplo, sei lá, tá? Uma fazendeira famosa e de repente vê a gente. Vai ficar desagradável, não vai? Fala, pô, professor respeitado, André é um empresário respeitado. A gente perde a moral, não é isso? Sim. Por isso que geralmente as casas da luz vermelha, tá? Ficam afastadas da cidade. E se cobrava o preço que quisesse. Por quê? A demanda era constante, mas a oferta era reduzida. Ok? Pois bem, por quê? Porque tinha uma assimetria de informação. Quando veio os aplicativos para celular, nunca se criou Tinder, POF e outros produtos de aplicativos de encontro? Sim ou não, gente? Sim. Sim. E com isso, o que aconteceu? As pessoas falam... o que acontece? As pessoas falam, poxa, eu vou para um aplicativo, se der um match, vai acontecer. E muitos desses aplicativos acabam também tendo até venda de serviços sexuais. O que isso fez com o ticket médio da prostituição? O mesmo Diminuiu. que o Uber fez para o ticket médio do táxi. Caiu o preço. Gente, eu não estou questionando aqui as questões morais, tá? Eu só estou explicando do ponto de vista econômico. O que é a assimetria de informação? Ela dá para aplicar em qualquer coisa. Isso também dá para aplicar na parte de saúde. Quando você, por exemplo, imagina você, Laura, você vai, por exemplo, entrar num novo plano de saúde. O que geralmente o plano de saúde vai perguntar para você, Laura? Laura? Ela não escutou a pergunta, professor. Eu acho que ela não ouviu, né? Não. Laura, tá aí? Ela tá aqui, eu sou a irmã dela. Ah, mas vocês não são parecidas, hein, Vitória? Pouco, né? Muito pouco, hein? Caramba! Se você Mesmo falar... pai, mesma mãe, viu? Ah, mas é assim mesmo. Eu tenho 3 irmãos e eu sou o mais bonito. E olha que eu preciso melhorar muito para ser bonito. Mas enfim, vamos lá. Então, vamos lá, Vitória. Se a Laura não quer responder, eu pergunto para você, então. Entendeu? Você vai entrar no novo plano de saúde. Qual a primeira coisa que geralmente os planos perguntam? A idade? Não. Antes disso. Filhos? Não. Antes disso. Antes do filho. Se ela tem Se algum você problema tem de alguma saúde, doença? Oi? Se você tem alguma doença? Não. Se ela está grávida ou não e se ela tem alguma doença grave pré-existente ou não. Por quê? O plano sai mais caro? Porque é o seguinte, imagina que você entra no plano de saúde e aí você está grávida. A carteira já vai ter prejuízo. Por isso que, geralmente, para a mulher, ele pede o quê? Pelo menos 9 meses de carência. Por quê? Porque ele tem essa assimetria de informação. Essa assimetria de informação. Assim também como geralmente ele pede um atestado para ver se você não tem um problema grave antecedente. Porque se isso acontecer, Vitória, o que vai acontecer? Dependendo do plano de saúde, o custo seu vai ser dividido entre todos os daqueles presentes daquela carteira, aumentando o prêmio da seguradora, o quanto ele vai ter que cobrar da gente. Por causa de um problema de assimetria de informação.
Ficou Entendi. claro? Ficou claro Ficou isso? claro. Entendeu? Legal, né? Bem legal isso. Gente, alguma dúvida até aqui? Ficou clara essa parte de derivativos, então? Sim ou não? Sim, professor. Perfeito. Na próxima aula, então, nós vamos falar, então, dos outros principais títulos que existem aí para empresas, que são as debêntures, notas promissórias, tá? ADR, BDR, e aí vamos falar um pouco dos títulos públicos federais, tá? As notas do Tesouro Nacional, as letras do Tesouro Nacional e assim por diante, tá? Eu até peço que na próxima aula vocês abram aí um aplicativo, baixem um aplicativo da HPzinha 12C. Vocês sabem pilotar HP, gente? Sim. Sim. Perfeito. A gente vai usar um pouquinho HP, porque eu vou fazer a conta aí com os preços dos títulos para vocês verem como se precifica. Tá bom? Ok? Maravilha. Beleza, professor. E aí, na próxima aula, eu vou passar já um trabalhinho aí para fixar o conceito de vocês. Tá? Para a gente já ir compondo aí a nossa nota, tá bom? Tá bom. Tá bom. Até aqui, gente, tá tranquilo para vocês? Estão gostando? Tá boring a matéria? Tá boring a aula? O que vocês estão achando aí? Para mim tá bastante interessante, professor. Uhum. É bem interessante, complicado, mas tá indo. Não, gente, perguntem, tá? Perguntem, tá? Sempre que vocês tiverem dúvida, parem, perguntem, não tem problema. Essa parte dos derivativos é um pouquinho complicada mesmo, não tem como, tá? Mas, como eu falei, é uma parte que vocês precisam entender só a lógica. O resto, vocês veem depois, tá? Se algum dia precisar mesmo. Ok? Ok. Tá Ok. bom, gente, uma boa noite a todos vocês, tá? Uma boa começo de semana e um bom feriado aí para alguns, né? Ok, obrigado.